Pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para apresentar para vocês a novidade que é o fluxo padrão, tá? Com o sistema Figo. Então, junto com o pessoal do Figo, a gente montou então um fluxo que a gente está chamando de fluxo padrão Figo. E eu estou aqui nesse vídeo para apresentar para vocês essa novidade, tá? Esse fluxo ele tá contido no serviço, né? Na implementação desse fluxo. O envio de lembretes, tá? Então, um dia antes, pega todos os pacientes que têm consultas no dia seguinte, manda lembretes. Esses pacientes vão ter a opção de poder confirmar, cancelar ou remarcar. E é isso que está mostrando aqui, tá? Então, os pacientes são capazes de confirmar consultas, cancelar ou remarcar. Eu não vou entrar muito nos detalhes, tá? Porque eu acho que não vale a pena, mas isso é o que está mostrando aqui. Agora vai ser muito importante eu mostrar para vocês o passo a passo aqui do agendamento, tá? A parte de tirar dúvidas e de falar com o atendente funciona como padrão na cloud, tá? Então, quando o cliente pedir para tirar dúvidas, aí vai lá para o menu das perguntas frequentes, tá? E aí ele consegue resolver as dúvidas usando aquele menu das perguntas frequentes, tá? Para quem ativar o chat GPT, as dúvidas também são tiradas, tá? Usando o chat GPT. E aí falar com o atendente, como o próprio nome diz, é transferir, né, o paciente para um atendente. E já o que é importante mostrar aqui para vocês é o seguinte, ó, o fluxo padrão funciona para todo mundo? Não. A gente acredita, tá, que o fluxo padrão vai funcionar para a maioria dos clientes, mas não vai funcionar para todo mundo, tá? É, assim como, por exemplo, o agendamento online lá do sistema Figo, que funciona para quem quer colocar um agendamento no site, esse nosso fluxo aqui é como se é o equivalente ao agendamento online, mas funcionando no WhatsApp, tá? E como que é o passo a passo, tá? Se o paciente pede para agendar uma consulta, a primeira pergunta, se a clínica tiver várias unidades, é qual é a unidade que você quer agendar. Se a clínica tiver só uma, não se preocupe. Nem vai ter essa pergunta, ele vai pular e já vai selecionar a única unidade que existe na clínica, tá? Depois da unidade vem, então escolhida a unidade, a próxima pergunta é qual especialidade você deseja agendar. Escolhida a especialidade, aí ele vem e pergunta qual é o seu convênio, né? E aí dá opções, dá particular e dá os convênios que estão que são relacionados àquela especialidade, tá? Depois que o paciente escolher os convênios, se ele escolher particular, fala o preço daquele agendamento que ele vai fazer. Se ele escolher o convênio, a gente filtra os profissionais que aceitam aquele convênio, daquela especialidade que aceitam aquele convênio, e pergunta com qual profissional você quer agendar. E ele tendo feito todas essas escolhas, aí vai qual data, qual horário. Depois pergunta se é para ele mesmo ou para outro paciente. Se for para ele mesmo ou para o outro paciente, ele identifica aquele paciente. Parênteses aqui, se ele já tiver os dados, ele não vai perguntar de novo, tá? Então ele só pergunta esses dados caso ele ainda não tenha, tá? Especialmente quando é para você mesmo, né? E aí ele consulta se o usuário já existe no Figo. Se não existir, ele faz o cadastro, tá? Se ele já existir, ele captura esse cadastro e ele segue. E aí ele faz o agendamento, tá? Exibe os dados do agendamento para o paciente e pergunta se pode ajudar de mais alguma forma, tá? Então, esse é o fluxo do agendamento, tá? É muito importante que, se o cliente for optar por usar o fluxo padrão, que ele entenda se esse passo a passo do atendimento realmente atende às necessidades, tá? Para você, cliente que está vendo esse vídeo, tenta ver se esse passo a passo se encaixa com a sua clínica. Fluxo, então, de agendamento, tá? Já fazendo um parênteses aqui, já colocando parênteses, um dia depois da consulta, tá? Do comparecimento do paciente à clínica, ele recebe também uma pesquisa de satisfação, tá? Então, pedindo uma nota de 1 a 10 ao atendimento que ele recebeu, tá? E caso ele dê uma nota alta, ele já é motivado a deixar um comentário público para a clínica. Caso ele dê uma nota baixa, ele é perguntado para ele o que podemos fazer para melhorar, tá? O fluxo de exames vai ser importante eu falar, porque ele tem muito importante o fluxo de agendamento de exames saber que tem 3 rotas, tá? Uma rota é muito. A gente vê muito aqui clientes, tá? Querendo que na hora de agendar exame, por exemplo, tá? Exame de sangue. Se o paciente escolher que quer fazer exame de sangue, é importante só comunicar para ele, olha, exame de sangue você não precisa agendar, basta comparecer aqui na clínica e você, né, de segunda a sexta, das 8
ao meio-dia e coletar o exame de sangue, não precisa de agendamento. Então, existem 3 caminhos. Um que é passar alguma mensagem para o paciente, quando ele diz que ele quer agendar um exame. A gente passa uma mensagem para ele e volta para o menu inicial. Uma outra opção que tem muitos clientes que, dependendo do exame, eles preferem que a gente passe para um atendimento humano, porque tem muitas especificidades para poder agendar aquele exame. Então, essa é a segunda opção, tá? Então, alguns tipos de exame a gente passa uma mensagem, depois do paciente dizer que quer fazer aquele tipo de exame, a gente passa uma mensagem e transfere para o atendimento humano. E tem outros exames que o paciente é capaz de agendar, tá? A clínica pode ter os 3 ou 2 desses 3, ou sempre usar um dos 3 caminhos. Isso aí a gente consegue ajustar, tá? Essa parte aí. Mas vamos lá. Como é que funciona o agendamento de exames? Primeiro pergunta qual a unidade e depois pergunta qual tipo de exame ou tipo de procedimento. Tipo de exame ou tipo de procedimento, isso não é uma coisa que precisa ter no FIGO. O próprio cliente quem vai passar para a gente como é que ele quer, é uma forma só da gente agrupar os exames. E tendo essa opção de agrupar, a gente também tem a opção de encaixar cada tipo de exame em uma dessas 3 opções que eu falei para vocês. Ou mandar ou imprimir uma mensagem e mandar para o menu inicial, como é o exemplo do exame de sangue que eu falei, ou mandar uma mensagem e transferir para o atendente humano, como pode ser o exemplo de alguns exames mais específicos que não tem jeito de fazer um agendamento automático, é necessário transferir para um atendente humano, tá? E aí nessa mensagem você pode colocar, por favor, envie logo uma foto da sua carteirinha, uma foto do pedido e em breve um de nossos atendentes vai continuar seu atendimento. Então você já adianta, né, o que o paciente precisa de mandar. E a terceira opção é ele fazer o agendamento automático. Então para cada tipo de exame você pode definir qual desses 3 caminhos ele vai seguir, tá? Depois que o paciente escolher o tipo de exame, dentro daquele tipo de exame, aí você vai para o exame ou tipo de exame ou procedimento, você vai para o exame ou procedimento específico e pergunta qual exame ou procedimento específico você quer agendar. Então, sei lá, se ele escolheu um tipo de exame, suponha que tem cardiológico, né? E aí o paciente escolhe cardiológico, e dentro daí você agrupou uma série de exames que você vai oferecer para ele no próximo passo. E aí depois você vai perguntar qual o convênio, depois a gente vai perguntar qual o convênio, depois que ele tiver escolhido o tipo de exame, o exame específico, tá? Então, nesse exemplo de cardiológico que eu dei, você pode colocar diversos exames cardiológicos, tá? Dentro desse tipo de exame cardiológico. E aí ele escolhendo, aí você pode perguntar qual o convênio, se for particular você fala o preço, depois qual data, qual horário. Se tiver mais do que um profissional que faça aquele exame naquela data, naquele horário, o que é raro, mas às vezes acontece em algumas clínicas, pergunta com qual profissional você quer fazer esse exame, depois pergunta se é para ele mesmo ou para outra pessoa. E o restante é igualzinho ao que eu expliquei no fluxo de agendamento de consulta. É uma questão de identificar quem é o paciente, se ele já tiver cadastro, só puxar o cadastro, se ele não tiver, fazer o cadastro, e aí sim registrar o agendamento, e mostrar as informações e perguntar se ele se pode ajudar de mais alguma forma. É isso, tá, pessoal? Isso aqui é o fluxo